E a TV PT também. Não tá sabendo? É só entrar no YouTube, pesquisar PT e clicar em se inscrever. Pronto! Todo dia tem conteúdo novo antenado com o que acontece no Brasil e no mundo. São programas, entrevistas, debates e muita política. Curta, compartilhe e ative o sininho para receber as novidades. TV PT, em sintonia com o Brasil, em sintonia com você. Começa agora o programa da bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara Federal. Essa é uma luta da sociedade para o bem do Brasil. Quando a gente viu naquela fatídica reunião de abril do ano passado, vamos aproveitar que todo mundo está olhando a pandemia e vamos abrir a porteira e deixar a boiada passar. Vamos mudar as regras. E eles querem mesmo flexibilizar, alterando a legislação. Legislação essa construída ao longo de muitos anos, a suor e sangue. Nós temos agora a possibilidade desse racionamento com proporções enormes para o país. Maior empresa da América Latina, que vale 400 bilhões, não pode ser entregue a preço de banana. A cada semana, nós retornaremos com outros temas. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. 500 mil de pessoas mortas pela Covid. Esse é o nosso tema de hoje. Assista um vídeo. Eu pergunto, a vacina tem comprovação científica ou está em estado experimental ainda? Está experimental. 20 bilhões de reais para comprar vacina. Tem idiota que vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe. Impressionante como só se fala em vacina. 3/4 das vidas perdidas no Brasil poderiam ter salvo 375 mil, quando chegarmos a 500 mil. É uma estimativa. Caso no Brasil houvesse a mesma média de mortalidade, taxa de mortalidade por população que no resto do mundo, nós teríamos poupado 3 em cada 4 vidas perdidas ao longo dessa pandemia. Vossa Excelência falou aqui, nós não compramos porque a terceira fase muitas vezes é o cemitério das vacinas. Deviam ter se preocupado com os cemitérios superlotados hoje no nosso país de gente que morreu. Qual é o preço de uma vida humana, ministro? Tem uma campanha aqui da SECOM, não dá para negar, um logonarca da SECOM, uma aspas do presidente da República dizendo: ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. 2/3 poderiam ser mortes evitadas. O crime de extermínio, ele está se configurando. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. E para fazer o debate sobre essa realidade triste que nós estamos vivendo no Brasil, 500 mil de mortos, eu estou agora com a companhia do deputado Sola, nosso grande companheiro da Bahia, deputado federal Jorge Sola, também com o deputado ex-ministro da Saúde Alexandre Padilha, com a deputada Rejane Dias, lá do nosso querido estado do Piauí, nossa presidenta da Comissão das Pessoas com Deficiência,
com Deficiência na Câmara dos Deputados. Nos honra muito a presença de vocês. E do Fernando Pigato, que é o nosso presidente do Conselho Nacional de Saúde, né, que estão presentes hoje aqui. O deputado Alexandre Padilha está vendo uma questão técnica para já estar conosco também. E nós queremos avaliar com vocês agora exatamente aquilo que também a CPI do Senado está fazendo, que é investigar com profundidade quais são as razões que levaram a essa situação do Brasil ser o campeão do mundo praticamente em mortes e, ao mesmo tempo, não ter tomado medidas para solucionar essa situação do nosso querido povo brasileiro. Então, eu passo de imediato para o nosso convidado da sociedade civil, Fernando Pigato, que lá do município do Rio Grande do Sul, né, de Rosário do Sul, a partir de lá que faz sua militância, mas pelo Rio Grande e pelo Brasil afora, para falar nesse primeiro bloco. Nós teremos 3 blocos de análises, vamos ficar entre os 3 a 4 minutinhos para cada um poder expressar aqui seu balanço sobre essa situação. Por que chegamos nesta triste situação de 500 mil de pessoas mortas pela Covid? Fernando. Boa noite, deputado Elvino, boa noite, deputado Sola, deputada Regiane, daqui a pouco vai estar com a gente também deputado Padilha, e dizer que nós, primeiro, lamentar, nós precisamos fazer isso todos os dias. Uma vida retirada de nós importa, e chegar a mais de 500 mil vidas retiradas dos nossos convívios, das famílias, dos amigos, dos colegas, a gente precisa não deixar com que seja naturalizada, né, essa triste marca, mais esta triste marca. Quando chegávamos a 10 mil, depois 50 mil, e fomos indo, e parecia que logo não teríamos mais que fazer esses registros. E, infelizmente, mais uma vez estamos fazendo, agora com 500 mil de vidas perdidas. Infelizmente, ainda teremos centenas de milhares de perdas, pelo que a gente está verificando, as análises que estão sendo feitas, porque mesmo tendo hoje, de forma vagarosa, a vacina, aliás, hoje tomei minha primeira dose, né? E está sendo algo que também está fazendo um contraponto ao avanço do vírus, mas, infelizmente, as medidas que deveriam ter sido adotadas desde o início continuam não sendo adotadas, porque temos um líder da nação, e é um líder, mas é um líder negativo. É um líder que dá um mau exemplo. E líder é seguido. E, portanto, a culpa por estas mais de 500 mil vidas perdidas é, sim, do presidente da República. O líder maior da nação que leva o povo à morte. Então, nós queremos nos solidarizar com todas as famílias, todas as pessoas que perderam entes queridos, e estamos transformando o nosso luto diário em luta, porque é somente com luta que nós vamos reverter esta situação. Então, agradecer o convite por estar aqui com vocês, né, e vamos aí ao debate. Deputada Regiane Dias, deputada federal pelo estado do Piauí. A CPI está levantando vários temas de culpabilidade em relação às políticas do governo Jair Bolsonaro. E eu queria que nesse debate, neste programa, nós aprofundássemos exatamente esse aspecto. Contigo a palavra, deputada Regiane. Sim, primeiro, muito boa noite a todos vocês, começando aqui para o meu querido líder Bongás, cumprimentar aqui o deputado, meu colega Sola, dizer da alegria de vê-lo bem, com saúde. Estávamos sentindo a sua falta ali na Comissão de Seguridade Social e Família, pelo debate qualificado que você traz àquela comissão. Quero aqui cumprimentar também o Fernando,
dizer da alegria de poder participar desse debate aqui com você. Daqui a pouco o Alexandre Padilha, também nosso deputado, vai participar também desse debate. Primeiro dizer, eu posso iniciar também a minha fala, assim como o Fernando, primeiro lamentando as 500 mil mortes, 500 mil famílias enlutadas em todo o Brasil. Gente, a vida dessas pessoas não tem preço, não é fácil. E cada dia pessoas morrem, pessoas que a gente conhece, amigos, familiares, enfim, é uma coisa assim sem fim. E é uma dor também sem fim. E é claro, famílias destruídas, famílias marcadas para o resto da vida. E é aquela pergunta que não pode calar e que não cala o tempo todo. Quem é o culpado disso tudo? Isso poderia ter sido evitado. Eu acho que a CPI, líder, ela tem sido importante, ela tem o seu significado nesse contexto de pandemia, porque ela ajuda a elucidar o que realmente aconteceu. Quais foram os erros que foram cometidos e que a população deve saber e que a população quer saber, né? Então, se tudo aquilo que nós temos acompanhado aqui, nos debates na Câmara, nas próprias comissões, gente, pelo amor de Deus, dava para evitar, e eu estou falando não a fala da deputada Rejane, né? Eu estou, na verdade, aqui também fazendo minha fala de muitos especialistas, inclusive das comissões que nós participamos, e a própria CPI também trouxe diversos especialistas que disseram que dava sim para ter sido evitado, se não fosse o negacionismo do governo do senhor Bolsonaro, que negou a pandemia e ainda continua negando. As últimas declarações dele foram terríveis, porque na medida que ele nega a doença, a pandemia, ele reforça de novo o tratamento precoce que a gente sabe que não tem eficácia, e ainda continua com aquelas frases assim terríveis, inaceitáveis, sabe? Revoltantes, de que se alguém quer vacina, se alguém quer questionar até o uso da máscara, ele foi de novo desrespeitoso com uma jornalista, vá pedir para o jornalista William Bonner. Ou seja, essas frases como tipo assim, eu não sou coveiro, se você vacina vai virar jacaré. Então é esse tipo de situação que levou assim, porque é o líder. A fala do presidente, ela tem um efeito enorme na vida das pessoas e na consciência das pessoas também com relação a essa pandemia, porque é o nosso presidente. Então, se comportar como negou o tempo todo, ainda continua com relação à própria máscara, as medidas restritivas que foram adotadas pelos governadores praticamente em todos os estados do Brasil, sabe, ele foi contra, ainda continua sendo contra o tempo todo. E sim, enfim, só teve o Trump que eu conheci no mundo até agora que teve um comportamento desse, mas a população dos Estados Unidos deu a resposta nas urnas, né? Não elegeu mais presidente da República. Então, aqui realmente nós não podemos continuar do jeito que está, porque se continuar dessa forma, sem coordenação, nós não temos coordenação nenhuma com relação a essa pandemia, junto aos estados e junto aos municípios, infelizmente pode piorar ainda mais essa situação. É isso, vamos continuar o debate. Rejane, eu gostaria inclusive que transmitisse um abraço grande ao nosso governador do Piauí, o Wellington Dias, que foi um dos governadores que coordenou junto ao consórcio do Nordeste e aos conjunto dos governadores do país naquele momento triste em que nós tínhamos uma ausência do governo federal para a busca das vacinas e os governadores tomaram a iniciativa, e aí o presidente da República foi ao Supremo Tribunal Federal para impedir que os governadores buscassem vacina para a população. Isso é um absurdo. Então, um abraço grande, transmito ao nosso querido Wellington Dias, que é nosso senador, foi nosso senador, hoje é governador do Piauí, que coordenou esse trabalho junto com tantos governadores e prefeitos. E Sola, você tem sido um deputado destacado dessa causa, no conjunto dos temas da seguridade, mas sempre levantando a voz contra o governo Bolsonaro, porque ele abandonou, e neste caso, não só abandonou,
como agiu contra, na busca exatamente de orçamento, de vacina, de oxigênio, de orientações, desrespeitando o que a ciência diz, o que a medicina diz. Eu queria que, como médico, você aprofundasse esse tema que tem a ver exatamente nesse resultado trágico, nesse momento, de 500 mil de pessoas mortas por causa da Covid no Brasil. Jorge Soy. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer, Bongás, o convite para participar desse programa num momento tão marcante da vida nacional, de sofrimento, de perdas. Saudar a nossa companheira deputada Rejane, mandar um abraço ao nosso governador, presidente do consórcio, e parabenizar a sua atuação, compromisso de luta, e também parabenizar o nosso companheiro Fernando Pigato pelo seu mandato à frente do Conselho Nacional de Saúde. Eu gosto muito, Bongás, de fazer um breve balanço. Sabe que eu e o deputado Alexandre Padilha estamos representando o nosso partido na Comissão de Acompanhamento da Pandemia. Essa comissão foi criada no dia 8 de fevereiro do ano passado, com parlamentares de todos os partidos, e no dia 12, apenas 4 dias, nós levamos ao ministro Mandetta um plano emergencial. Na ocasião, ainda não se falava das possibilidades de vacina, mas apresentamos 5 medidas emergenciais. A primeira, a aquisição em larga escala de equipamento de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente, e mais de um ano depois, mais de 90% das aquisições de máscaras, luvas, material descartável de proteção, tudo está sendo feito por Estados. Segunda medida, investimento nos laboratórios de saúde e aquisição em larga escala de testes diagnósticos para testar não só os pacientes sintomáticos que chegam no serviço, mas, caso seus contatos, os seus familiares, pudéssemos isolar aqueles positivos e evitar a disseminação. Tempo depois, o Brasil continua entre os piores do mundo em testar. No desse período da pandemia, efetivar uma estratégia adequada para testar e isolamento. Terceiro, para estados e municípios que, desde que deram um golpe, tiraram a presidenta Dilma, ano a ano, vem reduzindo os recursos do Sistema Único de Saúde. E esse ano, o que é que nós temos? O Brasil deve ser o único país do mundo que corta o orçamento da saúde em pandemia. Quarto, investimento na rede, na capacidade instalada, especialmente na rede hospitalar, no leito de terapia intensiva. E qual desse período? O ministro Mandetta investiu em 14 mil leitos de UTI. Depois de um ano e meio, pouco mais de 3 mil leitos foram abertos com equipamentos do Ministério da Saúde, e nós assistimos à crise da falta de oxigênio em Manaus, mas em outros estados, falta de materiais, de kits de intubação, de medicamentos. E a quinta medida, que era o investimento em larga escala, de larga monta dos meios de comunicação para orientar a população a se proteger, a usar máscara, a tomar as medidas de isolamento, a usar as medidas de higiene, e isso não aconteceu, muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro continua pregando o oposto, pregando a aglomeração, incentivando a contaminação, trabalhando no uso de máscara, trabalhando contra todas as medidas de controle. E, posteriormente, quando veio a possibilidade das vacinas, também a comissão lutou aí já não era mais Mandetta, nem Tacho Breve, já era Pazuello, e nós cobramos diversas vezes que o Ministério tivesse agilidade nas medidas de contratação das vacinas, e isso não aconteceu, muito pelo contrário. O presidente Bolsonaro trabalhou contra o projeto Butantan, inviabilizou a contratação da vacina da Pfizer e outras situações a mais. Por isso, o Bolsonaro tem diversos crimes continuados que ele continua praticando, e por isso a gente não tem outra medida mais importante em termos de saúde pública, de defesa da vida e da saúde, do que o impeachment de Bolsonaro. Falando em impeachment, nós temos já 120, são mais de 120 pedidos de impeachment já tramitando na Câmara. E nós teremos nessa quinta-feira de manhã, o colega Fernando Pigato, deputada Rejane, deputado Sola, nós teremos nessa quinta de manhã uma nova reunião, já fizemos 2 reuniões,
com os autores desses pedidos, com os partidos proponentes, para nós fazermos um super pedido de impeachment, que já tem mais de 120. O crime é que não falta. Então nós vamos juntar, fazer um super pedido e a partir da semana que vem trabalhar com mais intensidade esses temas, porque esse projeto realmente negacionista, ele precisa ser extinto no país. Nós precisamos interditar. E aqui nós estamos vendo negacionismo. Brasil próximo a registrar 500 mil vidas perdidas para a Covid. E todos os cientistas, inclusive o neurocientista famoso, né, Michel Nicoleles, alertava isso há muito tempo, que nós chegaríamos em 500 mil. E nós chegamos. E eu queria que vocês continuassem aprofundando aqui exatamente essa responsabilidade do governo. Aqui, o Pigato, você começou falando antes, ele ia ter um líder, mas não teve. Ele não coordenou esse processo nacional. Faltou o processo de testagem em massa, faltou orçamento, faltou a vacina, né? E nós fizemos várias mobilizações no dia de hoje, né? Somados com as manifestações dos final de semana, manifestando a nossa solidariedade. Eu trago aqui, deputado Sola e deputada Rejane, o que nós expusemos hoje: solidariedade às famílias dos mais de 500 mortos, que nós fizemos essa manifestação dos partidos da minoria e da oposição neste momento no plenário. O plenário da Casa está votando tristemente o projeto de entrega da Eletrobras, que foi o nosso tema da sessão passada que fizemos aqui. E nós estamos resistindo para que, mesmo em épocas difíceis, de possibilidade inclusive de apagão, de crise energética, nós não façamos a venda, a privatização da Eletrobras. Mas esta base do governo negacionista quer também fazer isso. Então nós estávamos cobrando, estamos de luto inclusive. Aqui nós estamos de preto, essa nossa marca que estamos no plenário fazendo o debate. Eu estou vestido de preto aqui também, gravata preta, terno preto, as nossas manifestações. E eu queria, vocês que estão acompanhando, porque estamos em sessão remota, né? Vocês estão acompanhando cada um no seu estado, que pudesse continuar refletindo ainda mais aspectos da culpabilidade do governo, do presidente Jair Soares, dos seus ministros e também dos espaços paralelos. A CPI está começando a identificar agora que é um espaço sombrio, das sombras do governo, onde pessoas que não são titulares no governo, não respondem oficialmente, mas estão aqui a receitar cloroquina em todos os lugares, enquanto não fazem vacina. Então eu queria que aprofundasse um pouco mais. Obrigado. Vocês que estão no Conselho Nacional da Saúde, qual é o debate? Eu sei que vocês já tiraram documentos sobre isso, que aprofundasse um pouco mais ainda esse aspecto, porque é muito cruel, muito grave o que está acontecendo nesse país. Fernando Pigato, qual é o debate no Conselho sobre essa responsabilização? Importante, deputado Elvino Bongas, a gente falar sobre a nossa atuação no controle social do país. Nós, desde antes de iniciar a epidemia, em janeiro do ano passado, nós reunimos com a representante da Organização Pan-Americana da Saúde, da OMS, da Organização Mundial de Saúde no Brasil, doutora Socorro Grossa, em janeiro, e reunimos com a doutora Nízia Trindade, presidenta da Fiocruz, e inclusive na época com então o secretário de Vigilância em Saúde, o Wanderson. E a nossa última reunião ordinária, presencial, foi em fevereiro do ano passado. E a pauta principal era como enfrentaremos a epidemia que chegará ao Brasil, porque sabíamos que chegaria. De lá para cá, nós temos um levantamento feito de que a cada 3 dias nós emitimos um posicionamento do Conselho Nacional de Saúde sobre algum tema referente à pandemia. Criamos um comitê de acompanhamento à Covid-19 e, obviamente, que também temos tido muita inserção nos meios de comunicação, na imprensa alternativa, concedendo entrevistas. Nós já fomos, o Conselho Nacional de Saúde, citado mais de 1.500 vezes, desde o início do ano passado até agora. Dá uma média de citação aí bem alta, né, para um conselho que tem tido uma atuação, que já tinha, obviamente, uma atuação, mas que a gente fez um trabalho cotidiano. Nós, enquanto conselheiros e conselheiras de saúde, nós somos colaboradores e colaboradoras eventuais. E nós temos colaborado com o país todos os dias, a todo momento, porque não temos governo para fazer isso. Nós defendemos desde o início
que o papel de coordenação seria do governo federal a partir do Ministério da Saúde. Nós jamais defendemos alguma coisa que tivesse que ser paralela. Não. Para nós tem uma responsabilidade. O SUS, ele é coordenado a nível nacional e tem que ser numa forma tripartite, com estados e municípios. E o controle social dentro do Sistema Único de Saúde, ajudando, então, a coordenar, participando dos comitês de crise, dos comitês operacionais, enfim, nos espaços de coordenação de enfrentamento à pandemia. E este enfrentamento a nível nacional nunca se deu. Este é um grande problema, é o grave problema do nosso país. Obviamente que o Ministério da Saúde, coordenado por o general Pazuello, né, e já era de antes uma dificuldade desse governo de se relacionar com o controle social. Aliás, o presidente da República, ele numa tacada só, por um decreto 9759, lá em abril, né, de 2019, ele extinguiu mais de 600 órgãos colegiados, terminando com a transparência, com a fiscalização, com o controle, inclusive dos gastos públicos do governo federal, né? E este governo nunca foi muito adepto, né, de ouvir o controle social. O que nós fizemos com toda essa documentação? Nós enviamos essa documentação à CPI. Aliás, nós, enquanto Conselho Nacional de Saúde, tomamos uma posição. Lá em março, quando estavam sendo colhidas assinaturas para a instalação da CPI, nós reunimos com um grupo de senadores e senadoras e nos posicionamos publicamente e mobilizamos, inclusive, a sociedade e, inclusive, o Poder Judiciário. Reunimos com o presidente do Senado e exigimos a instalação da CPI. E depois disso, enviamos documentação, nos reunimos já com o presidente, com o vice-presidente, com o relator e outros senadores para debater a nossa participação, inclusive, na CPI. Aliás, semana passada foi aprovado o requerimento de convite para estarmos na CPI também falando, além de toda a documentação que a gente já enviou para a CPI, que comprova que o governo não seguiu aquilo que nós recomendamos, através das nossas resoluções, moções, cartas abertas, notas públicas, as nossas campanhas e também as recomendações que fizemos. Ou seja, este governo, ele se omitiu e ele, quando agiu, agiu de forma errada. Queria, inclusive, aproveitar o tema da cloroquina, né, no dia que, inclusive, foi citado o Conselho Nacional de Saúde pelo relator da CPI, senador Renan, que eu tinha reunido com ele, inclusive, nós falamos lá sobre a questão da vacinação, de todos os documentos. No Conselho Nacional de Saúde, no site do Conselho, quem for pesquisar lá, conselho.saude.gov.br, pesquisa a palavra vacina. Tem mais de 40 notícias relacionadas ao que nós falamos, o que nós fizemos, o que nós nos posicionamos sobre a questão das vacinas. E falávamos de orçamento, que é inclusive a questão da emenda constitucional 95, né, que esse governo insiste em manter, e também falávamos de um plano nacional de enfrentamento à pandemia que foi apresentado pela Frente pela Vida e que nós participamos ativamente. Depois eu quero falar sobre a questão da cloroquina, porque tem um gancho com uma situação que diz respeito à Câmara dos Deputados, inclusive de um colega, né, de vocês, que foi citado pelo senador Renan Calheiros, né, na CPI semana passada, que eu não sei se o pessoal se deu conta, de uma denúncia grave que o senador Renan, relator da CPI, fez sobre o processo, inclusive, de como que se deu a distribuição organizada, orquestrada, com deputados e assessores de deputados no país para a distribuição desse medicamento e de outros medicamentos, o chamado kit, né? Kit de tratamento precoce no país, que não resolve o problema das pessoas, muito pelo contrário, cria a falsa sensação de que existem remédios para enfrentar uma doença que só a vacina é que enfrenta. Rejane, será que nós vamos pedir para que o Pegato já nos tire logo essa dúvida aí, já nos diga logo quem é o parlamentar que ele vai citar, mas vamos deixar isso para no próximo capítulo. Rejane, contigo agora para continuar essa reflexão que é tão importante no dia em que nós temos esse luto no Brasil. São 500 mil mortes, são famílias
que talvez nem puderam se despedir dos seus entes, e os filhos que aguardam pais ou irmãos que jamais voltarão em função dessa irresponsabilidade do governo Bolsonaro em não permitir vacina para o nosso povo. Regiane Dias. Eu ouvindo aqui o Fernando, né, as colocações dele, mas é impressionante como o governo que não consegue, gente, trabalhar com as entidades, não consegue trabalhar com os conselhos, né? Esse tem sido assim, o estilo Bolsonaro, né? O centro da pessoa com deficiência também praticamente acabou. Então, assim, é complicado, porque, como bem disse aqui o nosso Fernando, ele disse, olha, foi comunicado, eles sabiam disso há tempo, que essa pandemia, ela realmente chegaria aqui no país. E quando a gente pega, por exemplo, aqui o consórcio Nordeste, eu que acompanhei um pouco, o governador Wellington, e os demais governadores que fazem parte desse consórcio, a coisa que eles fizeram foi o quê? Buscar especialistas, ou seja, ouvir a ciência, ouvir o mundo, né? Como o mundo estaria lidando com uma pandemia como essa, a partir dos especialistas, a partir dos cientistas. E foi tudo que o Bolsonaro realmente nunca fez e não está fazendo de jeito nenhum. Veja que nós estamos o quê? No quarto ministro da Saúde que já passou ali pelo Ministério da Saúde. Isso mostra realmente uma forma realmente absurda de gerenciar uma crise sanitária como nunca visto em toda a nossa história. Uma crise como essa que nós estamos vivendo, né? E, além disso, corte no orçamento. Gente, corte no orçamento da saúde. Um absurdo uma coisa dessa, sendo que o orçamento para as Forças Armadas não houve corte nenhum. Nós estamos falando da pior pandemia que nós já vivemos até agora aqui no Brasil. Se formos falar da questão orçamentária. Acho que o deputado Sola aqui colocou muito bem, eu acho que faltou tudo, faltou coordenação, que deveria ter sido feito pelo próprio Ministério da Saúde, junto aos subnacionais. Deixaram aí os governos, prefeitos, sem saber praticamente o que fazer diante dessa grave crise. E, além disso, e faltando praticamente tudo, como eu já vi, acho que o Sola já falou muito bem. Eu estou falando no caso, por exemplo, vamos pegar aqui o caso de Manaus, que foi aquela loucura toda que a gente viu, muitas vidas que foram ceifadas, que poderiam ter sido salvas. E enquanto isso, o ministro vai para lá, né, para estar orientando, né, o uso desse kit, do kit Covid, né, que a gente já sabe que não tem nenhuma eficácia, sendo que... E aí a CPI está mostrando que eles tiveram conhecimento, informação a tempo dessa falta de oxigênio, dos insumos que iriam faltar, mas não. A preocupação é aquela história da imunidade de rebanho, é isso que nós temos também acompanhado pela CPI. Apostou nisso, a imunidade de rebanho, ouviu os cientistas. Manaus foi um laboratório disso tudo, e isso tem que realmente ser apurado, isso tem que ser investigado a fundo, porque para que não aconteça erros terríveis como esses que acontecem não acontecendo, porque o presidente parece que não muda, né? Agora, de novo, defendendo o kit Covid, né? Esse tratamento que não tem eficácia nenhuma, e isso confunde terrivelmente a população, porque a população passa a entender e a compreender de que é o líder que está falando, é o presidente da República que está falando, que ele pode tomar a ivermectina, que ele pode, tomar a cloroquina, a hidroxicloroquina, que ele vai ficar bom. E isso também nós sabemos que isso levou a muitas mortes, porque pessoas não iam nem no hospital, não iam nem buscar um médico, ia só porque na farmácia comprar essa medicação aí, porque o presidente falou, e o presidente disse que também tomou esse remédio e que ficou bom com esse kit Covid. Quantos relatos
sabe, de famílias e pessoas que a gente conhece que fez isso, sabe, e que morreram. Então é lamentável realmente uma situação como essa, e eu acho que esse debate aqui, Bom Gás, ele é muito importante para a gente aprofundar essa discussão. Tá aí o Sola, que ele é médico, participa e participou ativamente desde do início do trabalho nosso ali na Câmara. A gente criou todas as condições. O Bolsonaro não pode dizer que o Congresso Nacional, que a Câmara Federal não deu as condições para ele salvar essas vidas, que não deu as condições para que as vacinas pudessem ser compradas a tempos. Vamos pegar um exemplo aqui de novo do consórcio Nordeste, a luta, gente, que foi para comprar e adquirir essas vacinas, que são estados que vão pagar, que é a Sputnik. Os governadores tiveram que ir na Justiça, ou junto ao Supremo Tribunal Federal, para conseguir essa liberação via judicial. Mas mesmo assim, com muita dificuldade, porque quanto mais vacinas, são vacinas que nós estamos falando que são eficazes, vacinas que já estão sendo aplicadas em outros países, sabe, com muita eficácia, que está salvando vidas. Não dá para entender uma coisa dessa. Nós estamos desesperados atrás dessas vacinas e nós temos um presidente que é a favor o tempo todo do vírus, que trabalha contra a população brasileira de ter o direito de serem imunizadas. É isso que está em jogo, é isso que nós estamos discutindo. Já temos aí a notícia de que a previsão de mais vacinas, por exemplo, para o mês passado, pelo Ministério da Saúde, já não vai ser mais. Parece que agora, no próximo mês também, nós vamos ter uma queda talvez de 30% da estimativa dessas vacinas. Ministério da Saúde, o ministro que orientou também os estados a usarem a segunda dose, né, para poder vacinar mais pessoas. E agora está faltando essa vacina aí para a segunda dose. É isso que nós estamos acompanhando. É um desencontro de informação, é uma desorganização que também tem levado a uma situação tão trágica como essa que nós estamos vivendo, sendo o segundo país no mundo com o maior número de vítimas da Covid-19. Deputada Rejane, a sua reflexão me faz lembrar agora o estudo apresentado pela Escola de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que mostra que houve uma intencionalidade, não é uma casualidade, mas foi um projeto que deliberadamente ocasionou essas mortes e essa política do governo. Jorge Sola, você que tem acompanhado direto também como médico, enfim, deve ter acompanhado esse tema, nós poderíamos dizer praticamente que houve uma opção por matar. Porque, na verdade, se tu terias como evitar as mortes e você não toma nenhuma atitude para evitar, você está corroborando com esse modelo de morte e de assassinato. E esse estudo apresentado me parece que é muito importante. Eu olhei alguns aspectos dele já, ele vem só a corroborar nesse sentido dessa responsabilidade, da intencionalidade do governo em realmente deliberadamente provocar as mortes. E eu queria que nesse momento, além dessa reflexão ainda sobre esse aspecto e da indução à cloroquina, pudesse falar um pouquinho sobre o Plano Nacional de Imunizações. Porque esse Plano Nacional de Imunizações já existiu, com coberturas, com vacinações, e que foi também sucateado e abandonado. Isso faz parte também desse desmonte do Serviço da Saúde Pública que foi feito. Jorge Sola. Com certeza, Bom Gás. Eu tenho sido muito questionado e poderia ter sido diferente. E eu vou começar por onde terminou nossa colega deputada Rejane. Se a gente pegar países com população semelhante ao Brasil, a Indonésia tem 276 milhões de habitantes, até agora teve 54 mil mortes pelo Covid. O Paquistão, com 225 milhões de habitantes, teve 22 mil mortes. Bangladesh, com 166 milhões de habitantes, teve 13 mil mortes. E o Brasil, com 214 milhões de habitantes, já tem mais de 500 mil mortes. E é bom lembrar, o Brasil
tem o maior programa público de vacinação do mundo, Moraes. Nós temos as duas instituições mais importantes na América Latina em ciência, tecnologia e saúde, maiores produtoras de vacina, e não é por acaso que o nosso programa é invejado internacionalmente. Quando nós tivemos aquela epidemia do H1N1, você lembra? Vacinamos quase 90 milhões de brasileiros em 3 meses. E essa semana o SUS deu mais uma prova da sua pujança. Na semana em que se conseguiu ter um estoque maior de vacina, teve um dia que vacinamos 2 milhões e 200 mil doses de vacina em um único dia. Hoje mesmo aqui em Salvador está tendo uma virada, a noite toda vai funcionar a vacinação da primeira dose para tentar tirar o atraso. O esforço de governadores, de prefeitos, de secretários de saúde tem sido gigantesco. E nós tivemos no ano passado todas as condições para sair na frente da vacinação, além do nosso expertise, da nossa rede, das nossas instituições centenárias, que são o Butantan e a Fiocruz. Nós tínhamos aqui o teste das principais vacinas. E muitas vezes o pessoal perguntava, só por que está tendo esses testes aqui no Brasil? Primeiro, uma razão negativa, porque aqui tinha vírus disseminado, solto, em larga escala, você tem que testar a vacina onde tinha mais condição de contaminação. Mas, por outro lado, nós éramos o principal teatro do teste das vacinas porque nós tínhamos uma experiência, tivemos investimentos no governo de Lula e Dilma, no Butantan e na Fiocruz, que fizeram eles grandes produtores de vacina, grande capacidade instalada. Tivemos a experiência desde o primeiro governo Lula das PDPs, dos desenvolvimento produtivo, as PPP na saúde, que fizeram transferência de tecnologia, que fizeram com que a gente pudesse produzir. E temos um arcabouço legal que permite a parceria entre setor público e setor privado para essa transferência de tecnologia. Infelizmente, Bolsonaro vetou isso tudo. A Fiocruz trabalhou apesar do governo federal. O Butantan trabalhou apesar de todas as investidas contrárias do governo federal. E a Pfizer tentou inúmeras correspondências, dezenas de correspondências, dezenas de tentativas de vender a vacina e não aconteceu. E agora, a deputada Rejane lembrou, essa questão do Sputnik é outro absurdo. 10 milhões de doses que já poderiam ter sido administradas. 40 milhões de doses disponíveis para serem adquiridas. E o governo federal continua criando dificuldade. Então, é um absurdo o que vem acontecendo. O estudo aí do Rio Grande do Sul, do Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, Moraes, mostra que 75% ou mais das mortes ocorreram graças às ações ou inações do governo Bolsonaro. Então, infelizmente, o Brasil escolheu o pior momento para ter um insano na cadeira de presidente da República, para ter uma pessoa que preza a morte, que é contra a vida e a saúde da nossa população. Sola, quando nós o chamamos de genocida, mas na verdade aqui é uma ação deliberada. Eu tenho dito isso. Aqui não se trata apenas de não ter governo. Aqui se trata de não ter política pública e quando age contrário à ciência, provocando, então de forma deliberada. Então, quando a gente fala de interditar o seu governo, quando nós falamos do impeachment, quando nós falamos da importância da CPI, que está no Senado e que reverta em outras consciências também na sociedade, é disso que nós estamos falando. Por isso que hoje este programa também, que é um programa da TV PT, e que a cada segunda-feira, nesse horário, é ocupado pela bancada do Partido dos Trabalhadores, da Câmara dos Deputados em Brasília, junto com técnicos e convidados da sociedade civil, como hoje temos o Fernando Pigato, prazerosamente conosco, a deputada Rejane Dias, o deputado Jorge Sola. A técnica me informa agora que não foi possível, tecnicamente, ter a conexão também com o nosso querido deputado Alexandre Padilha, que foi nosso ministro nessa área tão importante na saúde, é um lutador conosco também na Câmara dos Deputados, foi junto com o Lula, junto com a Dilma, tem acompanhado esse debate. Nós nos sentimos muito bem representados pela ação do nosso ex-ministro, deputado federal Alexandre Padilha, que não pôde participar conosco só por um problema técnico, senão ele estaria conosco. E antes de nós ouvirmos agora as considerações finais, eu queria, a hora corre rapidamente, nós vamos ter mais um bloco para que cada um possa depois colocar o que então é possível fazer.
né? O que é necessário fazer, o que é possível e necessário fazer para a gente superar isso. Eu sei que o Pigato tem uma notícia importante ainda sobre o parlamento. Eu quero dizer que uma das manifestações nossas hoje foi também que nós precisamos de comida para o povo e que nós precisamos de vacina. Esta é a grande manifestação. Aliás, o Brasil é o 67º, ou seja, tem 66 países que proporcionalmente à sua população fizeram mais vacinação do que o Brasil. 66 países. E como o Sola disse, nós tínhamos, né, por parte de outras nações, a inveja sobre o nosso plano efetivo do PNI, do Plano Nacional de Imunização. E isso foi abandonado. Então, a nossa mobilização, o nosso debate, a nossa solidariedade hoje, mais uma vez, que eu quero registrar para todas as pessoas aqui, a solidariedade com as famílias dos mais de 500 mil mortos. Nós estamos de luto. Nós estamos aqui de preto. Nós temos a tarja preta que colocamos hoje nos deputados que estavam na sessão. Estamos vestidos de preto para exatamente dizer que não pode continuar esse assassinato em massa, que é a consequência dessa política nefasta da imunidade de rebanho pregada pelo Jair Bolsonaro. Por isso eu quero trazer, antes das considerações finais de vocês, neste nosso programa, na nossa bancada, uma imagem, que foi uma fotografia que o Stucker fez esse final de semana, das mobilizações lá em São Paulo. Essa aqui é a Paulista lá em São Paulo. Parlamentares do PT exaltam atos em todo o país contra Bolsonaro e o genocídio. Essa foto é do Stucker, mostrando multidão que esteve em São Paulo, que esteve nos mais de 400 atos que foram feitos no Brasil afora, em todos os estados, neste último sábado. Parabéns a todas as entidades e as pessoas que foram se mobilizar para dizer o fora Bolsonaro, comida no prato, vacina no braço, renda, emprego e impeachment. Essa foi a manifestação. Eu queria que passássemos um pequeno vídeo que retrata essa mobilização nacional que nós tivemos neste último sábado. No Brasil e fora do Brasil. Mobilizações que nos dão uma esperança na luta por esse tema tão importante que é vacina, política pública para a saúde, também a vida do povo, Brasil voltando ao mapa da fome, da desigualdade social e também o desemprego crescente. As mobilizações foram para dizer que o povo precisa de vacina no braço, comida no prato, renda e emprego e fora Bolsonaro. Então, as considerações finais de cada um de vocês, começando novamente pelo Fernando Pignato, que é o nosso presidente, representando a sociedade civil no Conselho Nacional de Saúde. Então, além de você falar da denúncia que você estava a nos trazer, e já deu o lance antes para completar agora, você já pode fazer também as suas considerações finais. O que de fato precisa ser feito? O que é a política eficaz para nós sairmos dessa situação trágica nesse país que estimula mortes em vez de estimular vidas? Fernando Pignato. A primeira questão, a gente não pode esquecer o que aconteceu até agora e responsabilizar quem é
culpado ou os culpados pelo que nós temos no nosso país. Essa é a primeira questão. E aí, diante, né, desta situação, de empenho do governo por distribuir os tal dos kits de tratamento precoce, a CPI tem que ir a fundo e investigar quais são os interesses, como diria o Brizola, né, meu conterrâneo deputado Elvino Bongás, né, por trás de tanta obsessão do presidente e de alguns dos seus integrantes, inclusive do denominado gabinete paralelo, de fazer com que isto fosse efetivado no nosso país. A produção em alta escala, as negociações e, obviamente, a forma como foi distribuído. O senador Renan Calheiros fez uma denúncia, né? E essa denúncia, ela dizia que no Rio Grande do Sul, um deputado federal, esse deputado federal, ele, através de uma pessoa que o assessora, fez contato com várias secretarias municipais de saúde, fazendo o seguinte movimento: vocês precisam solicitar, porque nós tivemos no início deste ano novas secretarias assumindo, depois das eleições do ano passado, e os estoques ainda estão muito grandes, né? E, portanto, tinha que desovar, porque, inclusive, o Tribunal de Contas, né, fazendo várias investidas para verificar em loco o que estava acontecendo, porque tanta produção, e a desculpa era: não, mas nós estamos solicitando que seja enviado esses medicamentos para os municípios. Portanto, foi essa articulação, né, que, inclusive, essa semana, deputado Elvino, saiu na imprensa de Santana do Livramento, né, um município vizinho aqui, que o senhor também tem bastante relação, né, onde o assessor do deputado Bibo Nunes, esse assessor, ele entrava em contato com as secretarias municipais de saúde, dizendo o seguinte: enviem e-mail diretamente para o gabinete do ministro@saude.gov.br, aos contatos de Gabriela, com cópia para chefe de gabinete do ministro, que era chefia.gm@saude.gov.br, com cópia para ayrtonlentes@gmail.com, que é o assessor deste deputado. O ministro foi perguntado, o atual ministro disse que não tinha conhecimento, né? E o relator da CPI disse que ia propor a quebra, né, do sistema de e-mails, dos segredos, na verdade, dos e-mails do gabinete do ministro, do chefe de gabinete do ministro, do próprio ministro Pazuello na época, entre janeiro e fevereiro deste ano, onde há suposto, né, o orquestramento de a base bolsonarista ter feito isso em todo o país. Então, isso é muito grave. E como foi citado, né, lá na CPI, um deputado federal, eu acho que é importante, inclusive, esse tema ser tratado, né, seja numa comissão de ética, seja na própria Comissão de Seguridade Social e Família, porque não é possível que tenha se montado, sabe-se lá como, de repente, através do próprio gabinete paralelo, esta, né, forma de estimular que os municípios solicitassem ao Ministério da Saúde a distribuição dos kits de tratamento precoce. Então, essa questão é a primeira. Então, nós não podemos deixar de investigar nada, seja na CPI, seja no âmbito da Câmara dos Deputados. E dizer que nós precisamos continuar trabalhando para que o governo tenha processo de aceleração da aquisição de vacinas. Todas as vacinas. Inclusive o próprio consórcio da OMS, que o governo poderia ter adquirido vacina para 50% da população brasileira, adquiriu para somente 10%. Nós vamos insistir para que isso seja revisto, né, junto aos organismos internacionais, a própria OMS, mas isso precisa ter decisão do governo, precisa ter pressão nossa. A questão da Sputnik, que o deputado Sola falou, né, além
né, da aceleração do processo da vacinação. Além disso, o auxílio emergencial de R$600. Nós precisamos exigir que o Congresso Nacional avalie a possibilidade de, seja lá da forma que for, se o governo não quer fazer isso, tem que ter uma iniciativa para que a Câmara dos Deputados, para que o Senado Federal coloque um mínimo de R$600 novamente às famílias que estão morrendo de fome. Porque as pessoas estão morrendo de Covid, estão morrendo de fome. Então é importante que a gente continue mobilizando nesses dois sentidos. E nós temos várias entidades do âmbito do Conselho Nacional de Saúde que entraram com uma ação em abril desse ano, né, exigindo um lockdown nacional de 21 dias. Nós precisamos diminuir o contágio. A aceleração está lenta. E a terceira onda, que alguns dizem que não é terceira porque a gente nunca saiu da primeira, né, só temos os repuxos, como diz, né, a linguagem popular, mas nós estamos com mais de 2.000 óbitos por dia. E nós estamos batendo recorde de casos de contaminação de pessoas por dia. Se nós não tivermos um lockdown nacional de 21 dias para baixar o índice de contágio, infelizmente, nós chegaremos a 600 mil vidas perdidas, 700 mil vidas perdidas e, quem sabe, infelizmente, muitas mais centenas de milhares de pessoas morrendo e milhões de pessoas sendo infectadas. Porque a estratégia do governo continua sendo a estratégia da imunidade de rebanho, reafirmada todos os dias pelo presidente da República. Então, para não me estender demais, essas são algumas das questões que a gente está trabalhando também no âmbito do Conselho Nacional de Saúde e queríamos aí aproveitar esse espaço junto à bancada federal do Partido dos Trabalhadores, né, e a nossa liderança aqui coordenando esse debate hoje, reforçar, porque precisamos mobilizar, né, a oposição, a minoria, mas também outros atores aí do Congresso Nacional e da própria Câmara dos Deputados, que nós precisamos chamar à responsabilidade nesse momento triste da história do nosso país. Muito obrigado, Fernando Pigato. E que as manifestações desse sábado, fora do Brasil e no Brasil, influenciem nessa mobilização e nessa pressão necessária sobre o parlamento para que, de fato, essas apurações andem. Porque não é possível que seja só pela posição negacionista e pelo estilo de difundir algo que a ciência nega, que é a cloroquina para essa situação da Covid. Siga o dinheiro. Essa é a análise que deve ser feita. E os próprios senadores estão na CPI também trabalhando isso para ver se há interesses efetivos financeiros, vinculações empresariais e de dinheiro. E por isso a regra é essa. Sigam as investigações. E nesse momento o governo faz de tudo para tergiversar, para tentar responsabilizar prefeitos, governadores e não ficar no foco, no objetivo principal. E eu quero parabenizar os senadores, principalmente do G7, que são os nossos senadores que estão trabalhando. Nós temos tanto o Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores, o senador Humberto Costa, que também já foi ministro, ambos são médicos, participando e atuando lá, e queremos levar adiante junto com a sociedade, Fernando, e também com as apurações que o Congresso deve fazer sobre essas denúncias que você levanta e sobre a necessidade do aprofundamento das investigações. Regiane Dias, parabéns, obrigado pela sua presença hoje aqui conosco, nosso programa da nossa bancada, e as suas considerações finais e o ambiente que nós precisamos depois das mobilizações de sábado, das apurações que estão sendo feitas, do trabalho que a Câmara está fazendo, do seu trabalho na comissão e o parlamento, o que deve fazer ainda e que bandeiras principais nós devemos insistir para que a população possa ter, de fato, uma política pública que os proteja e não que os que jogue exatamente nesse destino infeliz que é o assassinato e a morte provocada. Regiane Dias. Então, deputado Von Geisel, já finalizando, né, aqui a nossa participação, eu acho que essa denúncia aqui que o Fernando Pigato trouxe, que já, pelo que eu entendi, já está sendo, inclusive, discutido isso na comissão, né, na comissão parlamentar de inquérito, no caso é a CPI da Covid, do Senado Federal. É muito grave, realmente é muito séria.
e tem que ser realmente investigada a fundo, né? Bem, eu acho que essas manifestações, na verdade, ela reflete essa insatisfação em todo o país com relação à gestão do presidente, né, do próprio Ministério da Saúde, com relação à pandemia, né? Hoje, mais de 50% da população já rejeita, né, já não mais aguenta esse tipo de gestão, de ver tantas pessoas morrendo a cada dia, e quando a gente pensa que vai diminuir essa curva, ela já aumenta de novo. Eu acho que podemos já chegar, não queremos que isso aconteça, mas se continuar da forma como ela vem sendo administrada, poderemos já chegar aí na terceira onda, né? Porque nós temos ainda uma população brasileira muito pouca em termos de imunização. Muitos, me parece que só 20% chegaram aí a tomar a primeira dose, 20% da nossa população. Então, nós temos um número ainda muito pouco de pessoas imunizadas. Significa dizer que o vírus está aí, ele está solto, ele continua transmitindo, porque só tem uma forma realmente de diminuir esse contágio, o crescimento dessa curva, né, de contágio e de pessoas, enfim, que pode vir a falecer, a desenvolver a forma mais grave, se não for através da imunização, se não for através da vacina. Por isso que nós estamos, eu acho que o foco principal da nossa atuação ali na Câmara Federal com certeza, é a luta permanente, a briga permanente no acompanhamento, mas também na cobrança para que mais vacinas cheguem no Brasil e que mais pessoas sejam vacinadas. Por isso a ideia da quebra de patentes, acho que o deputado Sola já colocou isso muito bem. Nós temos estruturas muito bem montadas aqui, como o próprio Instituto Butantan e a própria Fiocruz, que tem condições sim de produzir essas vacinas numa maior quantidade, como já começou aí o Instituto Butantan em São Paulo, e que também por conta dos problemas do presidente com o governador de lá, com o Dória, com o desafeto político, a gente sabe da dificuldade que tem sido no avanço dessa própria vacina ali no Instituto Butantan, né? Ou seja, dizendo o tempo todo que essa parceria com a China não dá certo, que não presta, que a vacina não presta, que os insumos da China não prestam. O tempo todo assim, é uma coisa assim absurda, e a gente percebe que ele não muda, o presidente não muda. Até imaginei, eu cheguei até a imaginar que ele poderia mudar depois da CPI, depois de tantas mortes, principalmente depois de tantas mortes, eu pensei que ele poderia ceder, sabe, nessa forma genocida realmente, que está levando o nosso povo a um desastre, uma tragédia, né, que não tem fim, que não para, né, não para com esse tipo de ação dele, né. E é bom lembrar também, Bongás, porque nós tivemos, claro, nós estamos enlutados aí principalmente as famílias que perderam seus entes queridos. Imagine a dura perda de uma esposa, de um marido, de um filho, de um pai, de uma mãe. Não tem algo mais que destrói uma pessoa do que você perder uma pessoa que você ama. E o que é pior, e você tem o conhecimento, você sabe que poderia ter sido evitado. Mas é bom lembrar que nós temos pessoas que ficaram com sequelas muito graves da Covid. Pessoas que foram entubadas, que foram para a UTI, mas saíram de lá inválidas, saíram de lá com a deficiência muito séria e que vão precisar também de reabilitação. Eu digo isso porque nós tratamos isso na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Inclusive hoje nós realizamos uma audiência pública para poder dar reabilitação pós-Covid. Nós ouvimos especialistas onde eles disseram que 50% das pessoas que foram para, de alguma forma, elas vão precisar de reabilitação. Outras numa situação muito mais grave, né? Que até mesmo que perderam membros e que vão precisar de uma órtese, enfim, de uma prótese e tudo mais. Mas vão precisar desses equipamentos ortopédicos. Então, e assim, o governo ainda despreparado, né? Um governo ainda
patinando com relação a isso. Nós já estamos com 1 ano e meio com a pandemia em curso e nós ali cobrando, sabe, uma política pública ali por parte do próprio Ministério da Saúde de atenção nos centros especializados para que mande mais recursos para que eles façam agora esse tipo de tratamento que antes não tinha, né? Quer dizer, se já tinha as pessoas que já precisavam de reabilitação, precisa obviamente de mais recursos, porque mais pessoas estão chegando a cada dia e isso vem aumentando e que vão precisar realmente desses centros exatos. Também a questão dos órfãos da Covid. Eu sou uma das autoras do projeto de lei que cria uma pensão especial para as crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pai, de mãe, enfim, das pessoas que eram responsáveis por eles. E a exemplo de outros países, mas que a gente também tem que se preocupar com os órfãos da Covid. E eu fui uma das autoras desse projeto e nós estamos ali, portanto, na defesa, no acompanhamento, porque entendemos que é de suma importância, não podemos deixar as nossas crianças sem nenhum tipo de assistência. Já basta a dureza de ter que prosseguir, de ter que conviver, de ter que viver sem a sua família, sem os pais. Então, isso realmente é avassalador. E por fim é isso, né? O foco realmente é vacina, porque vacina no braço, porque salva vidas, e também a questão aí do auxílio emergencial para que a gente possa voltar ao valor que foi pago no ano passado, 600. Hoje tudo aumentou, gás, energia, os alimentos, remédios, tudo aumentou, gente. Não dá para a pessoa viver com um auxílio emergencial no valor médio aí de R$200, né? Não dá para sustentar uma família, por exemplo, com 5 membros. Não dá. Como é que vive com isso? Então, é inaceitável, né? Então, comida no prato e a renda realmente, como foi bem colocado aqui, a proteção dos empregos tem sido realmente ali o nosso alvo, o nosso foco, mas principalmente agora, realmente é a questão da vacina que nós temos que criar e todas as condições nós temos que cobrar e continuar realmente nessa luta para que o Brasil consiga imunizar mais brasileiros e que a gente não venha ver tanto sofrimento, tantas perdas, tanto desespero na vida de tantas pessoas que perderam seus entes queridos, que isso não continue. Que Deus nos abençoe e que possamos conseguir isso. Obrigado, Rejane Dias. Nossa bancada se orgulha do seu trabalho, além do seu trabalho como deputado federal do estado do Piauí, também a nossa presidenta da Comissão das Pessoas com Deficiência. Bom trabalho para ti, nos orgulhamos do seu trabalho. Jorge Sola, nosso deputado da Bahia, também vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Você vai fazer agora a última fala agora e nós vamos concluir o nosso programa, que é um programa da bancada do PT na TV PT. Jorge Sola. Obrigado, Moraes. Primeiro, eu queria reforçar que o presidente Bolsonaro continua praticando os crimes. Ele continua incentivando aglomerações, ele continua incentivando não usar máscaras, ele continua divulgando o uso de medicamentos ineficazes e ele continua criando dificuldades para colocar recursos financeiros que permitam colocar comida na mesa das pessoas. E falando em crimes continuados, quero aproveitar, Bongás, e denunciar que agora em julho o Ministério da Saúde pretende tirar mais um conjunto de médicos que atuam no programa Mais Médicos. Só que na Bahia são quase 100 profissionais que vão ter o contrato vencido agora em julho. E nós fizemos uma audiência da Comissão de Seguridade Social e Família para tratar do assunto e o Ministério da Saúde disse que não irá renovar esses contratos. Já tiramos uma moção aprovada pela Comissão de Seguridade Social e Família para o Ministro da Saúde, cobrando que seja renovado esses contratos, porque já basta o que nós perdemos logo após a eleição de Bolsonaro, com milhares de médicos cubanos que atuavam aqui no Brasil, e agora a saída desses profissionais, mais um conjunto aí de quase 2.000 profissionais em todo o Brasil que podem ter o seu contrato não renovado por decisão
mais um crime do governo Bolsonaro. E pedir a Pigato, não sei se o Conselho Nacional de Saúde já se debruçou sobre isso, mas acho importante tomarmos alguma medida pelo Conselho, da mesma forma que a gente já está, né, Moraes, tentando articular alguma medida no Parlamento. Eu quero, para complementar, lembrar, né, já foi comentado aqui a questão do auxílio emergencial, mas nós precisamos retomar essa pauta, precisamos buscar o apoio do parlamento, mas infelizmente dos 513 deputados, gente, a gente conta aí com 130, 140 que votam na defesa do povo brasileiro. E não posso deixar de encerrar sem registrar o nosso pesar, não só pela tragédia que se abate no país, mas também pela postura absurda do governo federal e a postura absurda da maioria do parlamento, Moraes. Nesse exato momento que a gente está aqui nesse programa, o Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, está votando a privatização da Eletrobras a preços vistos, um patrimônio de mais de 500 bilhões de reais será entregue por pouco mais de 20 milhões, entregando para a senha lucrativa, a pequena elite desse país, a nossa matriz energética, as nossas reservas de água, a nossa capacidade no setor estratégico tão importante. Eles continuam fazendo aquilo que lá na reunião do Sindicato do Crime de 22 de abril do ano passado, que eles chamavam de reunião ministerial, o ministro da Destruição do Meio Ambiente ditou: vamos aproveitar a pandemia, vamos aproveitar que todo mundo está preocupado aí com as mortes dos brasileiros para a pandemia para passar a boiada. E já aprovaram na Câmara a nova lei do gás, né? Já aprovaram a nova matriz, a nova do saneamento básico, que é outra tragédia, e agora estão entregando a Eletrobras, já esquartejaram a Petrobras, querem fazer o mesmo com todo o patrimônio. Então não basta a destruição de direitos trabalhistas e previdenciários, não basta os cortes nos orçamentos das políticas públicas mais importantes, já desmontaram Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, já destruíram o poder de compra do salário mínimo e estão levando em curso de forma continuada a destruição do patrimônio público de décadas, como o caso da Eletrobras, que foi iniciada na década de 50. Então, eu quero aqui registrar também essa atitude do presidente Arthur Lira e da maioria dos parlamentares do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que são, eu diria, cúmplices do genocida, são cúmplices da destruição que está acontecendo no nosso país. Isso nós queremos, Jorge Sola, que as assinaturas da CPI do Salles aconteçam. Até agora nós temos só da minoria da oposição. Que os mais de 120 pedidos de impeachment andem e nós apresentaremos um super pedido de todas as entidades que assinaram, os parlamentares que assinaram. Será assunto da próxima semana. Vamos ter reunião agora preparatória desse ponto na quinta-feira, exatamente para dizer: Arthur Lira, nós precisamos dar andamento a esse processo de impeachment. As mobilizações de sábado reforçaram essa tese, porque elas diziam: é vacina no braço, é comida no prato, é renda, emprego e é impeachment. E esse é o debate que nós vamos continuar fazendo. Por isso eu quero agradecer muito a ti, Jorge Sola, pela tua presença, pelo teu trabalho, Rejane Dias, nosso deputado federal do Piauí, Fernando Pigato, representando aqui todas as entidades da sociedade civil e como presidente do Conselho Nacional de Saúde. E nós vamos sim, nesse dia em que estamos de luto, nós vamos encerrar nosso programa da participação do PT, no programa do PT, da TV PT, exatamente trazendo essa solidariedade. E eu mostro aqui mais uma vez a marca que levamos hoje à tarde também na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a todos. Compartilhem, aqueles que fizeram a retransmissão das suas redes, dos parlamentares da Câmara, do Senado e do PT e das movimentos das entidades sociais. Um grande abraço e solidariedade às famílias dos mais de 50 mil mortos. 500 mil de pessoas mortas por uma política genocida cujo comando está com Jair Bolsonaro. Impeachment nele. Boa noite.